Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Seja bem-vindo, que Deus abençoe, a graça e paz de Jesus. Estamos aqui hoje para tratar de mais um assunto importante, mais um debate bíblico aqui. Temos convidados de peso hoje. Está bem pesado aqui o podcast. Nosso podcast está pesado. Vamos começar aqui com o Felipe, que é nosso levita aqui na Casa de Deus. Está desde criancinha aqui, uma pessoa que foi transformada, que poucas pessoas gostavam dele quando era criança e hoje todos amam ele. Mudei. Seja bem-vindo aí, Felipe. Boas-vindas, pessoal aí. Né? Fala, galera. Bem-vindo aí ao nosso podcast. Vamos lá falar um pouco sobre a palavra de Deus. Amém. Estamos aqui também com um grande pastor que aos 12 anos já era apóstolo e hoje ele é pastor. No Orkut dele era Apóstolo Fabiano. Estamos aqui com o pastor Fabiano. Seja bem-vindo, pastor Fabiano. Obrigado pelo convite, obrigado por tudo aí. Amém. Pessoal, a gente vai estar falando hoje sobre Salomão. O que deu em Salomão? O que aconteceu com Salomão? Eu acredito que a palavra de Deus, ela está aqui também muito com esses exemplos de personagens bíblicos para a gente poder usar no nosso dia a dia, né? A gente olha lá, aconteceu isso com ele, não vou fazer. Como acontece com nossos pais? Meu pai errou nisso, minha mãe errou nisso, meu filho, não faça isso. Um amigo meu errou naquilo, olha, Júnior, não faz isso que vai dar errado. Então a gente vai aprendendo com os ensinamentos das pessoas, as experiências, né? E Salomão chama atenção porque Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E não vai existir outro. Não vai existir outro. Provavelmente o mais rico que já existiu. Se você ler a história dele, era ouro toda hora. Tem parte que fala que a prata virou tão comum como as pedras no reino dele. Então era gente toda hora trazendo ouro. E ele também, um momento da vida dele, começou a exigir muitos impostos do povo. E a gente vai ver essa situação. Isso. Mas a gente quer entender aqui, porque se você ver a história de Salomão, ele é muito elogiado, porque ele era sábio, mas poucas pessoas sabem que ele se desviou do caminho do Senhor. A gente fala, a sabedoria de Salomão era muito grande. Salomão foi humilde, porque quando chegou lá na hora ele pediu sabedoria de Deus, mas a gente pouco fala, eu postei esses dias, um colega falou, ele se desviou? Eu falei, sim, a Bíblia fala que ele se afastou do caminho. As pessoas falam mais sobre a sabedoria, né, do que ele dá em Provérbios, Eclesiastes, do que o que aconteceu realmente no fim da vida dele. Sim. Isso. Então, só pra gente começar aqui a contextualizar, vamos falar rapidinho aqui quem era Salomão no início de tudo. Salomão era o 10º filho de Davi, ele não devia ser rei. Quem devia ser rei era primeiro Absalão, mas os 3 primeiros filhos, Absalão era o primeiro, morreram. O mais velho, né, da família dele. Isso. A gente viu que teve um caos na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava demais ele, mas ele falhou. Que foi quando ele teve um caso com Batseba. Ele mandou matar Urias, o esposo de Batseba, porque ela engravidou. E desse casamento, desse relacionamento, ia ter um filho, só que esse filho morreu. Deus não permitiu ele viver, foi uma punição para Davi. Davi ficou muito mal, pediu perdão de Deus, se arrependeu. E isso é o grande exemplo para mim de Davi. Davi se arrependia de verdade. Sim. Ele não pedia perdão e voltava. Ele se rendia, né? Ele se rendia, ele se humilhava a Deus. Por isso que Deus fala que ele era o segundo coração dele. E aí, Deus presenteou Davi com um filho chamado Salomão, que veio de Batseba também. O que aconteceu quando Davi estava velhinho? Adonias, que era acho que era o 4º filho, era o mais velho, eles se reuniam para armar um golpe para ele assumir como rei. Só que Davi tinha prometido que Salomão ia ser rei. E aí o que ele fez? Ele pegou, chamou os profetas rapidinho. Olha, vamos fazer aqui um evento aqui, vamos dizer que Salomão é rei. Ele foi e consagrou Salomão o rei de Israel. A gente vai ver, tem outros desdobramentos, a relação dele com Adonias. Adonias não gostou muito, claro, que ele ia ser o rei, né? Mas enfim, aqui chegamos ao ponto que Salomão se torna rei. E aí, Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Davi ia construir um templo para Deus. Nesse tempo, Deus ainda ficava na tenda que veio de Moisés lá para ser adorado. E Davi achou necessário uma habitação para Deus. E aí o que ele fez? Juntou todo o material. Quando ele foi construir, Deus falou assim, não vai construir porque você derramou muito sangue. Você foi um cara muito de guerra, você derramou muito sangue, não pode. Então vai ter o teu filho que vai ser. Então, quando Davi morre, bora falar um pouquinho daqui, isso aqui.
Salomão já assume num lugar de muita pressão, né? Porque ele assumiu depois de um grande rei que ganhava todas as guerras, que era Davi. E aí ele assumiu a construção do templo. Ele, um jovem, já ia ter construído o templo para o Deus, né? Então eu acho que aí vem o destaque dele, porque Deus se reúne com ele, Deus aparece para ele e fala assim, o que tu queres? Vocês conseguem pensar aqui o que vocês pediriam de Deus? Eu pediria dinheiro, muitos anos de vida. Não, No tempo de Salomão, sim, entendeu? sim. Naquele tempo lá. Sim. Se fosse a gente aqui hoje em dia, seria diferente, né? Mas se fosse Salomão aquele tempo ali, quem iria pedir sabedoria Sim. e ponto final? Ninguém, cara. Entendeu? Eu tô falando assim, não Acredito. sabendo a história, tá? Eu não sei o que eu pediria hoje. Eu falo assim, como se eu não estivesse sei. no lugar de Salomão, entendeu? Sim. Não, eu Mas acho ele que pediu depende sabedoria. pelo fato de que ele era filho de um rei. Sim, sim. Então ele tinha dinheiro, tinha tudo. Tinha ali. tudo, né, Não, cara? mas Então, os ele reis queria- querem Mas- sempre mais, né? Normalmente, sim. eu acho assim que o cara que vai se tornar um rei, ele é ganancioso. Normalmente, cara. Ele vai querer mais poder. É que nem político, entendeu? ele ganha, ele quer mais. vai querer ele quer mais poder, quer pô, mais. ele não vai ficar parado. Ele ganha pra vereador, ele quer ser Ele deputado, quer mais quer ser poder, federal, ele quer aumentar ele o reino dele, ele quer ser o mais poderoso, pô. Entendeu? Sim, Então, ele crescia. normalmente, ele vai querer isso. Mas assim, ao ver, ele tinha tudo, né? Tinha tudo, tinha dinheiro, tinha Mulher. tudo. Não, mulher, o que ele queria ali ele tinha. Só que o que acontece, ele mesmo tendo tudo isso, ele tinha eu creio, um medo de como que ele iria assumir o reinado do pai dele. Eu acho que a palavra Então, seria princípios, ele tinha Pode ser o princípios. princípio, Porque mas você vê, mesmo antes assim- de morrer, Davi chamou ele e falou várias coisas pra ele, né? mas mesmo assim, Imagina o medo, então, assim, dos irmãos dele, Sim. entendeu? A pressão que deve ser. Porque ele era o mais novo para se tornar um Sim. rei. Normalmente seria o mais velho, né? sim. Então tem esse temor aí, esse princípio, né? E por esse fato é que ele pediu de Deus, eu creio assim, que ele pediu sabedoria, né? Pelo fato do temor que como ele iria comandar o reino que era do pai dele. Você entende? Eu entendo o motivo, só que Motivos. assim, a gente tem motivo sempre pra fazer as coisas certas, mas nem sempre a gente faz as coisas Sim. certas. Eu acho que a questão do ensino de Davi, mas porque a gente pega ali a história bíblica, a gente vê que os reis, eles não eram muito assim próximos dos filhos, não. Tinha alguém Sim. para criar os filhos. Davi tinha umas 300 mulheres, quantos filhos ele não teve? Sim. Ele tinha relação com todos os filhos e tal? Talvez não. Muito provavelmente não. Mas aí para esse cara chegar assim, aparece Deus para ele, ó, pede tudo que tu queres. Ele tinha um monte de inimigos, ele pode falar, destrói todos os meus inimigos. Ele, olha, eu quero ser famoso, eu quero que todo mundo me conheça. Ele podia pedir tudo isso. Talvez ele, com fama eu vou conseguir tratar com os reis que querem guerra comigo. Poder, né? Mas aí vem o lance do princípio. A questão, acho que é um ensinamento que a gente pode começar aqui, a escolha. A gente sempre tem que pesar a palavra de Deus diante das escolhas que a gente tem. Sim. Isso aqui é muito bom, mas cara, isso aqui vai me aproximar ou me afastar de Deus. Ele podia pedir para vencer as guerras, mas ele ia ficar mais próximo ou mais longe dele. Ele falou, ó, Deus, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Tipo assim, ó, Deus, esse povo é teu. Sim. E eu quero cuidar do teu povo, eu quero fazer algo para ti. Então, eu acho que já parte do ensinamento aí, ele queria fazer algo para Deus. Em vez de ser egoísta e pedir algo para ele, Deus, é para ti, ó. Eu quero cuidar do teu povo. Tanto que Deus se agrada. Olha, porque tu não pediu prata, tu não pediu outro, eu vou te dar tudo. Fama, prata, ouro, vai ser teus inimigos. Já foi uma... Isso que ele pediu já foi uma coisa sábia da parte dele, né, cara? E isso. Pedir sabedoria já é uma coisa assim, caraca, quem pensaria assim, E aí falando a gente com pega Deus? aqui, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então ele já temia Deus. Davi ensinou para ele, talvez Sim, Davi era né, mais próximo. era o Deus do pai dele, É. então ele já... Eu Já creio tava no assim, que caminho. Davi, como o Júnior acabou de falar aqui, ele era mais próximo mesmo de Salomão. Quando Salomão nasceu, foi dado o nome dele, o Salomão, como nós sabemos, que significa paz, né? Ele veio depois de uma tempestade que aconteceu na vida de Davi e da Batseba, né? Então ele colocou esse nome de paz. Depois Natã, né, que aconteceu aquela situação lá que ele foi ungido, né, para se tornar rei, nomeou ele e um nome, até anotei aqui, Gedidias, alguma coisa assim, Gedidias, que significa amado de Deus. Então, diante disso daí, ele com certeza tinha uma proximidade maior de Davi
né? E também agora de Deus, tanto que Deus apareceu face a face ali com ele, frente a frente ali dele, né? E ele teve ali a oportunidade de escolher o que ele queria. E ele teve até sabedoria naquilo que estava pedindo, né? Como hoje, trazendo para os nossos dias, nós temos essa oportunidade de também fazer escolhas. Às vezes as escolhas que nós fazemos hoje, ela não vai, melhor dizendo, o reflexo que ela vai dar amanhã não é bom ou é ótimo, né? Depende da escolha que a gente faça, como nesse período aí, Salomão fez essa escolha, né, diante da situação que ele estava. E aí a gente pega Salomão assumindo a construção do templo, né? Ele começa a construir o templo, ele leva 20 anos para construir o templo. E Salomão é mostrado como uma pessoa que trouxe prosperidade para o reino de Israel, porque ele seguia Deus, ele honrava a Deus, sempre mostrando para o povo que Deus era o Senhor. Enquanto ele fez isso, ele prosperou. Ele foi bem. Ele protegeu o reino de Israel. Porque assim, os reis, os governantes, eles passam. Então o que ele tem que fazer ali é governar de uma forma que ele possa proteger a nação dele para próximos reis que vão vir não virem acabar, os filhos deles e tal. Então ele tinha que trabalhar ali para deixar uma base. Só que chegou o momento, que foi algo que a gente conversou na sexta-feira, um parêntese aqui, nosso editor vai colocar aqui Desvendando a Palavra. Toda sexta-feira às 7h30 nós temos Desvendando a Palavra, que é onde a gente joga um tema no começo da semana e a gente debate lá, todo mundo fala um pouquinho o que pesquisou, tá? E a gente teve esse tema na sexta-feira agora. E aí a gente conversou na sexta-feira no Desvendando a Palavra que o caminho de Salomão se desviar do Senhor não foi do dia para o outro, não foi uma decisão, foi um processo. E esse processo começou quando lá em 1 Reis 11:1, a gente vê que na Bíblia a mensagem diz assim: o rei era louco por mulheres. E aí outras falam, o rei amou muitas mulheres. Então a gente vê que é aí que Salomão começou a se desviar dos caminhos de Deus, porque ele começou a quebrou um princípio. Quando a gente quebra princípios, a gente atrai maldição para nossa vida, a gente atrai coisas ruins para nossa vida. Já se desvia do caminho. Se desvia do caminho, porque eu não estou andando nos propósitos de Deus. E aí o que Deus tinha falado? Não casa com mulher de outra tribo. Foi o primeiro erro dele, né? A primeira falha dele. Ele começou a Falou pegar... pro povo de Israel, escolher né? E ele tinha que obedecer. Ele era o rei. Ele era o rei. Ele que era a autoridade ali, É né? um princípio, né? Era Exatamente. um princípio lá, na época. Isso. E ele quebrou esse princípio aí. E olha, ele é o exemplo maior. Se o rei não obedece isso, os súditos vão fazer o quê? Com certeza. Vão fazer pior. Então ele tá tipo assim, Deus tá olhando para ele, meu Sim. filho, você tá fazendo tudo errado e você tá sendo... A gente falou de pedra de tropeço na outra rede. E é isso, ele tá fazendo os outros tropeçarem, porque ele tá dando um mau exemplo, como o rei. Como cada um de nós, todos os cristãos, tem que dar bom exemplo. Trabalho, Bom onde testemunho, for, né? bom E na verdade, Salomão, ele não errou como um escorregão, vamos dizer assim. Ele sabia que estava errado e ele errou com um propósito, porque quis. Ele procurou logo 700 mulheres logo, né? E depois 300 concubinas. Então ele sabia o que ele estava querendo. Sim. Ali, né? Se você parar pra pensar, um homem que teve 1000 mulheres, como era a cabeça desse cara? Coitado. Ele tava andando na rua, se ele andava na rua, né? Ele tava andando no templo, ele olhava aquela mulher, eu quero aquela mulher. Aquela outra eu quero, sendo que ele tem já 30 lá. Será que... Ele, não, eu quero aquela outra. Não, eu quero... Ele ia escolhendo, ele era o rei. Será que ele, distúrbio. por causa da sabedoria que ele ganhou de Deus, Não. ele achou que ele poderia aguentar tudo aquilo? Tipo, eu posso fazer o que eu quiser agora porque eu tenho sabedoria? Eu não sei, né, cara? Pensar isso. Eu acho que eu tenho a resposta pra isso aí. Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, pra ele poder... tu é o cara dar mais sábio assistência do a mundo. todas elas, Tu é né? o cara mais sábio do mundo. Tu sabe o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer. Aí tu vai e tu faz porque tu quer? Entendeu? Acho que o ego dele ali, cara... o ego... Uns estudos Entendeu? que a gente viu fala sobre o ego, mas eu acho que eu tenho a resposta pra isso aí depois. Mas assim, vou guardar segredo aqui primeiro. E, na verdade, eu creio assim, que pelo fato... Não é só pelo fato dele ter conseguido ou conquistado todas essas mulheres. Na verdade, teve um princípio aí. O princípio foi que ele se esfriou na presença de Deus. Ele se afastou da presença de Deus. Ele não tinha mais intimidade com Deus. Quando nós não temos mais intimidade com Deus, qualquer vento nos afasta. Qualquer situação
já nos leva, porque estamos sem direção, trazendo para os nossos dias. Quando nós estamos sem direção, quando nós, mesmo estando na igreja, Sim. mesmo servindo a Deus, entre aspas, vindo na igreja, que muita gente pensa que está vindo na igreja já é servir a Deus, e acontece uma, como é que eu posso falar, uma oferta dessa, ele não resiste, ele não vai resistir. Foi o que aconteceu com ele. Ele viu a beleza, e não era só dali da tribo dele, foi de todas as tribos. Sim. Tanto que ele conseguiu 1000 mulheres aí. E diante disso daí, ele caiu nas ciladas que foi armado, porque ele não tinha mais a direção. Já começou daí, né? Essa parada da questão espiritual do Salomão, né? Sim. Eu acho que ele já começou a ficar morno aí. Foi. Morno é como pior, o né, Júnior cara? falou. Em vez de se Foi esfriar. declinando, né? Sim, ele foi. Isso que tu devagar. falou, eu acho que é um ponto importante, que ele se afastou da presença de Deus. Eu acho que o pecado é tudo igual. Mas vai parecer antagônico isso, o pecado é tudo igual, mas eu acho que existe uma situação. Uma coisa é quando tu faz um pecado oculto, que tu tem vergonha de mostrar, Sim. e outra é quando tu já peca descarado e tu não tá nem aí. Trazendo pra hoje. Eu escuto música do mundo, escuto a Anitta lá, que isso é perversidade. Não. E quando eu começo a curtir isso no Instagram, no Facebook, descarado, eu curtindo essas pessoas, tipo, meus irmãos da igreja estão vendo, todo dia eu tô nem Sim. aí. Eu acho que é tipo como Salomão chegou nesse nível. Pra ele, tô nem aí se o rei não tá vendo que eu tô quebrando É. a palavra de Deus, Eu sou o rei, né? casando Sou o com outras rei. mulheres, não tô nem aí. E às vezes esse é um ensinamento pra gente, a gente, quando chega nesse nível que a gente não tá nem aí, eu não tô falando que é certo pecar em oculto, é errado também. Eu tô falando que Sim, já é um sim. outro nível quando tu tá nem aí, tá descarado. Porque às vezes quando tu tá em oculto, tu ainda tá lá, não, isso é feio, isso é ruim, eu tô lutando contra isso. Quando tu tá mostrando lá, tô curtindo mesmo, tem curtindo, tô nem aí. Sim, sim. Já é um outro nível já, né? E isso daí, ele com certeza ele traz consequência como trouxe na vida dele. Porque a consequência dessa falha que Salomão teve foi pelo fato de que elas tinham as culturas delas, tinham os deuses delas. E ele teve que acatar, porque ele amava cada uma, ele gostava de cada uma, ele teve que aceitar o que elas estavam impondo, né? Esse talvez possa ser um tema para uma próxima Sim. conversa, porque é polêmico, mas casar com pessoas que não são da Sim. igreja. Esse é Eu o ia falar princípio sobre aí. isso. Sim, sim. A influência de fora é muito forte quando ele fala, não casa de outra tribo, porque eles têm outros deuses. Então, às vezes, tu quer agradar uma menina lá, pra menina, bora pra festa tal, aí tu, tá, bora, vai, pouquinho. Na Talvez verdade, assim começou com Salomão, Acredito né? eu que, assim, uma pessoa que tá na igreja, né? Eu acho que não dá. Porque, como tu falou, é um negócio bem polêmico, mas assim, tu tem que andar com alguém que tá no mesmo caminho que tu, entendeu? Se alguém tá no mundo, eu acho que ela vai acabar fazendo com que o teu carro ali, por exemplo, na estrada, fique fazendo um zigue-zague até tu não resistir mais e ir pro mundo. Um exemplo, né? E tipo, o que aconteceu com Salomão? acontece, Não foi uma mulher. É. Hoje em dia, né, o cara tem que casar com uma mulher. Agora, Salomão, ele tinha 700 mulheres. 700 mulheres pra desviar o caminho dele. Entendeu? Cara, ele tinha que Na adorar os verdade, deuses dele. ele procurou. Sim, né, ele pra procurou, ele procurou. Isso daí. E acabou achando. né? Ele procurou isso daí pra ele. É como o Júnior falou, hoje quando o líder, um líder, um pastor, ele lhe aconselha, às vezes nós pensamos que quer se meter na nossa vida. Não é. Não é. Nós precisamos ter alguém que nos direcione. E se os nossos líderes estão nos Alguém que direcionando, mentorie, né? é porque amanhã nós sabemos. A paixão, ela nos engana. A paixão, ela vem como um turbilhão de problemas para nossa vida, mas nós não enxergamos. Porque estamos iludidos, estamos ali com os olhos vendados, eu não sei, mas nos entregamos a essa paixão e isso aí causa uma situação devastadora na vida de uma pessoa, Isso. de um jovem, de uma jovem. E por quê? Por causa disso, que amanhã, depois que tá junto, tá casado, é outra situação. É. Você, até um namoro, vamos dizer assim, você conhece 50%. Quando casa, você conhece 100% ali daquela Às vezes pessoa. até menos, né? É. Teve o caso do cara lá da Coreia que casou com a mulher e ele nunca tinha visto ela sem maquiagem. Foi verdade isso.
E aí ele casou na noite de núpcias, ela tirou maquiagem, ele pediu divórcio, ela processou ela. Porque ele nunca tinha conhecido. Cadê Então, a princesa? cadê a Você princesa? comeu a princesa? Mas ó, isso aí que tu falou é interessante. A gente precisa de líder, pastor, para aconselhar, mas assim, não precisa nem ser o líder, um amigo. O amigo verdadeiro, a Bíblia fala, é aquele que diz a verdade. Então, olha a importância do seu ciclo de amizade. Às vezes você tem amigos, você pensa que é amigo, mas você tá cavando uma cova para você, que aquele não tem um princípio bíblico. Então, tem provérbios que falam isso, mas tem um ditado também que fala: as más companhias, os más conselhos corrompem os bons costumes. E isso daí que você falou, a situação de Salomão, por exemplo, foi mulheres. Mas não se limita só a mulheres. Não, né? Amigos Se também, limita cara. ao Com amigos, quem tu como você tá convive hoje em falando. dia, né? Né, É os importante amigos, isso, sim. Hoje você, poxa, tá legal, tá uma bênção na igreja, aí demora muito uma mensagem, troca mensagem, WhatsApp, aí convida para ir num passeio, alguma coisa assim, a pessoa começa a se afastar, deixa de vir no culto, entendeu? Então isso daí já dá para perceber. Tudo aquilo que lhe afasta de Deus vai levar pro buraco, né? Quando o Salmo 1 fala lá, não andeis na roda dos escarnecedores, a importância de você estar no meio bom. Eu sempre conto essa história do irmão que foi pro encontro com Deus, e foi para uns 3, 4 encontros, ele sempre voltava bem. Só que ele nunca saía do meio que ele tinha, que era o meio das drogas. Então ele se convertia, dava um bom testemunho no dia lá, no volta do encontro, depois voltava pro mesmo meio, aí lá tinha droga, tal, voltava. Aí vinha pro encontro de novo. Ele nunca saiu, acabou que ele morreu. Um dia fugindo, pegou um tiro, morreu no quintal da mãe dele. A mãe disse que ouviu ele clamando lá: Deus, tem misericórdia de mim. Talvez no último momento lá, ele teve uma realidade dele ali. Mas assim, o meio, ele tinha que ter ido pro encontro e saído dali, da onde ele vivia, que tinha o meio da droga. Uhum. A mesma coisa na nossa vida. Onde a gente tá, o meio que a gente tá, a gente tá conversando sobre a Bíblia aqui, nossos amigos falam sobre Deus, sobre falar. Só vamos falar sobre isso? Não. Vamos falar sobre futebol, videogame, um monte de coisa, mas tudo com a base da palavra de Deus. Não quebrando o princípio. Não né? quebrando princípios. Quando Salomão quebra o princípio, ele já está atraindo o mal para a vida dele. Ele está abrindo o mal para a vida dele, para os filhos e para toda Israel. Ele era um rei. Sim. A responsabilidade dele é muito grande. A gente tem um governador agora. A responsabilidade do governador, do presidente, é cuidar da sua nação. Então o rei, ele tinha que ser o maior exemplo. E o homem que era tão sábio começou a tomar decisões tão erradas. Eu falei até na sexta-feira que a gente tem até que pesquisar essa palavra, se é sabedoria mesmo ou inteligência, que eu acredito que tem diferença entre sabedoria e inteligência. Tem diferença. E aí, talvez no original, a gente tem que procurar se era sabedoria mesmo. Porque ele se mostra muito inteligente, né? Mas, para falhar nisso... Só nesse ponto aí que a gente está comentando aqui agora, acerca dos amigos e tal, da roda dos escarnecedores, né? Do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Aí alguém pode dizer assim, mas como é que nós vamos levar a palavra de Jesus para eles? Tem gente que... Né? Como é que nós... Porque questionam, só que tem um problema, tem que ter um diferenciado aí, melhor dizendo. Jesus, ele também andava nesses caminhos, como eles falam. Exato. Mas só que Jesus não era influenciado. Ele Não, influenciava, né? isso. Ele influenciava. Mas É é isso que tem perfeito que o ser exemplo que tu deu, diferente. Fabiano. Entendeu? Quem era o meio de Jesus? Eram os 12, eram os discípulos, não era aquele povo. Ele andava, ele ia lá com o Zaqueu, Sim. um ladrão de impostos. Mas ele foi lá e fez Zaqueu mudar. E mudava, Mas aí depois né? ele voltava para jantar com quem depois? Ele foi lá, comeu com ele, mas depois à noite era com os discípulos. Ele tinha um meio que falava a mesma língua Sim. dele, não era? Sim. E aí a questão é que ele visitava essas pessoas, passava pelo caminho dele, não é que ele vivia com prostitutas. Sim, tipo, mas como é que eu vou levar a palavra, tá? Mas depende aonde é esse lugar que você vai levar a palavra, né? Se é um barzinho, vou lá levar a palavra lá pros meus amigos. Eu Pelo nem, amor de Deus, eu nem duvido que possa acontecer, Sim. uma vez ou outra. Mas não, como a gente sabe que tem pessoas, às vezes, eu ouvi uma vez o pastor falando, que eles foram evangelizar na porta de uma boate. Sim. Aí foram chamar o pastor, foi o pastor Jeter Guedes. E aí, pastor, vem cá, que foi? Vem cá que a gente precisa da sua ajuda, o que foi? A gente foi evangelizar o cara ali, o cara é levita, acabou de sair do culto e tá aqui falando pra que ele precisa. Aí o pastor foi lá falar com ele, ou seja, pessoas que são do meio da igreja também ali, então acaba que tá tudo misturado, essa questão dos ensinamentos, da Bíblia, e se a gente não tiver cuidado nesse meio, Sim, a gente... É importante ressaltar que
Salomão, pô, quando ele se envolveu com as mulheres e começou a adorar os outros deuses, ele não deixou 100% Deus. Entendeu? Tipo, Deus não acabou, meu relacionamento com Deus acabou e tal. Não. Ele ainda acreditava em Deus, pô. Entendeu? Ou seja, Ele sabia que Deus existia. ele esfriou, começou a adorar outros deuses. Mas ele ficou ali no meio. E esse que é o problema, sabe? Tipo, ele tava ali no pecado, Tá no mundo, né? ele ficou morno, morno, é. entendeu? Essa é a pior, acho que, situação que um cristão hoje em dia pode viver. É você se tornar um morno, tipo, tu faz as coisas do mundo pra ti, o que é certo e o que é que errado. Paulo fala, né? Melhor que tu seja frio. Tu do que sabe seja que Deus morto. existe, É. tu faz alguma coisa errada, sabe que é errado, né? Aos olhos de Deus, Sim. mas tu não acredita em Deus. Tu fala, Deus eu te amo e tal, adora Deus, etc. Mas Sim. tu continua ali adorando outras coisas, por exemplo, entendeu? Então Salomão, cara, foi a mesma coisa, bicho. Entendeu? É. Olha só. Olha aqui, rapidinho. Aqui, Apocalipse 3, no verso 15 e 16, assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Né? Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é palavra de quem? É do Senhor. O que aconteceu com ele, que ele não era nem quente e nem frio. Nem frio, era morno. Não era nem frio por servir a outros deuses e nem quente por servir a Deus. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo, era errado. É tipo nós. Nós sabemos que o que nós cometemos ali é errado, porque o Espírito Santo está lhe dando alerta. Sim. Tá errado. Quando ele deixar de dar o alerta... Tá errado, é porque já não tá mais. É. O que aconteceu com Sansão? Um exemplo aqui, né? Sansão não sabia nem que o Espírito Santo, o Espírito não estava mais nele, né? Que quando ele percebeu, já tinha ido embora, já tinha saído. Sim. É assim também na vida hoje, da nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, aí eu venho na igreja hoje, né, um culto desse de jovem maravilhoso, aí o que eu vou fazer? Sair daqui, eu vou pra casa, vou ver pornografia. Vai viver a vida normal Entendeu? da semana. Eu vou pra é do casa, eu mundo. vou lá no meu trabalho, ninguém sabe quem sou eu chamo palavrão, escondido ali, entendeu? Tento maquiar um palavrão. Na rodinha que eu entendeu? tô ali, é Né? outra Aquelas pessoa. brincadeiras. Então isso daí, meu irmão, você cara, tá tem que tomar morno, cuidado, né? né? Você tá frio ou morno. Não tá quente. É. E se a gente tiver desse jeito, a gente não tiver... É que nem pra uma guerra, vão invadir agora. A gente não tá preparado, a gente cai. Sim. É os primeiros, né? Satanás, ele tá ao nosso derredor. E aqui nesse tempo mostra, lá em 1 Crônicas 21, de 1 a 2, fala que Satanás agia contra Israel. E ele foi um dos que tentou Davi, e Davi pecou e caiu por causa disso, a fazer uma contagem do povo. Vamos contar o povo, só que não precisava fazer, porque isso ia causar divisão entre o povo. E aí lá em Reis fala que Deus, é como se Deus tivesse permitido Satanás fazer isso, como ele fez com Jó também. Tá, Jó? Tenta lá. Então, Satanás está ao redor para nos tentar também. E a gente tem que estar atento. Se a gente estiver morno ou frio também, a gente cai na hora que isso acontecer. E aconteceu que Davi caiu e precisou pedir perdão de Deus, mas é outro ponto aqui. A gente falha, mas tem consequências. Davi teve que escolher entre 3 punições. Primeiro, ou 3 anos de fome, ou 3 anos fugindo dos inimigos, ou 3 dias de epidemia. Ele escolheu 3 dias de epidemia porque falou que a epidemia ali seria a mão de Deus sobre ele. Ele falou assim, eu prefiro 3 dias da mão de Deus sobre mim do que 3 meses fugindo de homens, do ser humano. Porque Deus terá misericórdia. E aconteceu que isso, quando começou a morrer 70 mil pessoas, Davi se ajoelhou, orou, e aí Deus fala que o anjo que veio com uma espada para matar saiu, e ele perdoou Davi. Ou seja, matou 70 mil, mas ele podia ter matado mais. Ele preferiu a misericórdia de Deus. Eu acredito que aconteceu a mesma coisa em Salomão. Chegou uma hora lá, Deus tá bom. Salomão é um grande exemplo, tenta lá, pode estar liberado. Aí ele foi lá, Salomão, aquela mulher lá de outra tribo, mas é muito gata, muito bonita, muito poderosa. Salomão. E Salomão foi e se deixou. A nossa vida a gente tem isso todo dia. Salomão, falando sobre o que tu tá falando aí, a diferença do pai dele pra ele, né? Davi, ele se arrependia, cara. Entendeu? Ele se ajoelhava e orava a Deus. Salomão ficou por anos, cara. No final da vida dele... Não, isso tu pega, Deus apareceu de novo pra ele pra dar um alerta. Sim, Deus apareceu 2 vezes pra ele. E ele não se arrependeu. Não se arrependeu. Como o pai, entendeu?
Essa é a grande diferença. Como Davi se arrependia. Naquele tempo eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Hoje a gente tem. Então quando a gente erra e vem aquela tristeza, não remorso, aquela tristeza, aquele... Cara, você tá errado, é Deus falando pra gente, se arrepende, é tua chance. E a gente pode escolher se arrepender ou continuar seguindo o mesmo caminho. Infelizmente, muita gente segue o mesmo caminho. Nessa primeira falha dele aí que nós estamos comentando aqui, ele poderia ter pensado melhor e ter voltado para o Senhor. Sim. Porque isso daí é o princípio das dores dele, né? Que ele ia passar. Só que, no entanto, ele não pensou. Agora nós estamos comentando aqui sobre o arrependimento. Ele não fez isso. Não fez. Como todo rei, com certeza ele tinha os seus conselheiros ali. E com certeza tinha conselheiro ali que falava, olha, você não pode estar indo por aí. Mas ele não deu ouvido. Ele não deu ouvido. Ele queria viver aquilo que ele achava que era bom, né? Aquilo que ele pensou que era maravilhoso, que no final, durante a vivência dele ali, do reinado dele, durante esses 40 anos do reinado, né? Ele não... O cara que mais, né? Ele não teve... Reinou sobre Israel, né? Ele poderia ter Acho reinado que teve com mais, muito mas foi um dos poder, né? mais que mais reinaram. O cara que... Ele poderia ter reinado com muito poder. Não só humano, com sabedoria, que é o poder de Deus na vida dele. E ele... Não, e você parar pra pensar, a gente fala, o homem mais sábio, mas ele foi o cara que acabou com o reino de Israel. Sim. Porque depois dele, Deus se revoltou com ele porque ele deixou os caminhos, ele pegou Jeroboão, e Jeroboão, tu vai ficar com 10 tribos, e tu vai ficar com uma tribo aqui, porque por amor a Davi, eu vou deixar com os descendentes de Davi, no caso foi Roboão, que era o neto de Davi, ficasse com uma tribo que foi... O Salomão seria a tentou cidade de matar Jerusalém. Jeroboão. Tentou matar. Tentou matar. né? Mesmo depois que ele soube que Deus ungiu Jeroboão, Já estava distante. ele foi atrás, ou seja, cara, Deus ungiu ele, eu vou tentar matar o ungido de Deus. Ele já, Pra você ver como ele tava perdido. já foi o segundo erro, né, cara? Sim. Depois de adorar os Isso. deuses, ele ainda foi tentar quebrar uma Matava profecia de Deus. Isso. Cara, esse é o lance da escama dos olhos que a gente fala. Sim. Fala muito no encontro. É o quê? Eu não consigo enxergar. Não enxergou nada. Eu tô né? fazendo o errado, e pra mim, todo mundo que tá errado, não sou eu que tô errado. Mas a gente precisa, quando a gente ora, tira as escamas dos meus olhos, deixa eu ver. Deus, deixa eu ver o que eu tô fazendo, eu preciso mudar. E Deus é tão misericordioso que manda o Espírito Santo sobre nós, dentro de nós, nos alertar. Meu filho, eu tô voltando, tem uma chance, tem uma chance. É um alerta pra todos nós, que ele tá voltando. Júnior, só um breve testemunho rapidinho aqui do que, por exemplo, da minha juventude. Eu aqui na Maranata, eu cresci praticamente aqui, né? Desde os meus 10 anos de idade, aqui na igreja. 2 anos de ser consagrado apóstolo. Né? E Deus, assim, trabalhou maravilhosamente na minha vida. Muito mesmo. Mas como Salomão, eu também me iludi. E Deus usou pessoas, inclusive você e sua esposa, para falar comigo, né? Para me alertar. E eu não queria. Eu não queria dar ouvidos, eu não queria me... Sabe, para mim eu estava certo da razão, eu queria fazer aquilo que eu achava que era certo para minha vida. Só que houve um tempo que eu mesmo acordei disso daí. Eu mesmo decidi não seguir esse caminho mais. Só somando aqui rapidinho para falar da escama dos olhos, eu lembro que a gente falou com o Fabiano, o Fabiano passou por muitos ministérios aqui já, né? Era da dança dessa época. Ele era da dança. Apóstolo da dança. A gente falou, mano, ou tu escolhe essa situação, Ministério de... ou tu escolhe teu apostolado na dança. Aí ele falou assim, eu prefiro essa situação, que era o Foi. erro. Não, você falou assim, você escolhe ela ou você escolhe Deus? Eu não ia falar que era a situação, mas era uma Sim, mulher. sim, claro, Salomãozinho aqui. Era uma mulher. E aí, escolhe ela, porque tava uma relação não correta ali, Sim, né? tá errado. E aí ele falou, eu escolho ela, prefiro Sim, ela. Sim. Sendo que já era apóstolo, né? Não tô brincando, mas já tinha conhecimento da palavra, era levita, e preferiu aquela situação porque não tava enxergando, né? Não conseguia. Eu tô tentando trazer pro nosso dia a dia Sim. o que aconteceu com o Salomão, ele não conseguia enxergar mais, né? Não, eu não estava enxergando. Eu não conseguia enxergar. Até que um dia eu senti, eu percebi que eu tava sem Deus mesmo. Mas pagou o preço por isso, Eu não paguei foi? o preço, Sim, sim. né? Me afastei de tudo, perdi tudo. E o Senhor teve misericórdia de mim. Eu tomei a decisão. Eu não queria mais, eu deixei, sabe? Eu não queria andar naquele caminho mais.
Depois disso é que veio o preço a ser pago, Sim. né? Tive que pagar o preço, porque nada, Júnior e Felipe, nada nesse mundo, prazeres, nada se compara à presença de Deus. Presença de Deus. Nada, E o nada que eu pode comprar, senti- né, cara? O que eu senti foi a ausência da presença de Deus, Uhum. né? E pela falta da ausência dessa presença na minha vida, eu me arrependi. Eu voltei atrás. Porque eu falava, eu sou homem de palavra, eu não vou voltar atrás. Eu voltei atrás. E tentei voltar, tentei lutar, lutei e venci. Hoje graças a Deus, Graças a eu Deus. sou um homem casado, eu tenho 10 anos de casado. Nós vamos ter nosso primeiro bebê agora, né? Sim. Para a glória de Deus. E Estamos orando para que e- puxe a mãe. e somos pastores pela misericórdia Glória do a Deus. Senhor e graça, né? Porque isso é a prova de que quando você se arrepende, Deus te abençoa 100 vezes mais. Uhum. Uma pessoa que não tinha mais perspectiva nenhuma, principalmente ministerial, porque uma coisa que as pessoas podem até lhe perdoar, Deus pode até te perdoar, mas a tua consciência, ela fica todo o tempo ali. Ela nunca vai querer te perdoar, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Então, o que aconteceu com ele aqui, ele teve a oportunidade. Salomão teve a oportunidade, só que ele não... Eu acho que eu tenho certeza, a cerviz dele não estava muito dura, ele não queria voltar atrás, porque ele era o rei, né? Aquilo que eu falei, eu tinha uma palavra, eu sou homem de palavra, eu tinha pedido à menina, Era orgulhoso, né? E vaidoso. era orgulhoso. Os profetas, o Júnior aqui representando, né? Chegaram comigo, me falaram, me deram oportunidade, mas eu preferi escolher aquilo que estava errado, né? E lembrando que não foi assim, ó, Fabiano, tu tá fora. Não, A gente chamou, você quer isso ou isso? Não verdade, é verdade. foi? E a gente acaba fazendo isso. E muitas das vezes nós não queremos, ficamos com raiva, né? Meu irmão, É natural, eu vou né, lhe dizer cara? Eu uma acho assim. coisa. Depois que nós nos tornamos líderes, pastores, a gente vê o outro lado, entendeu? Sim, Outro sim. lado. Não é fácil para ele, Aham. que era o pastor na época, falar para mim e me colocar em disciplina ou me afastar. E hoje eu vejo que não é fácil Uhum. a gente tomar uma decisão dessa, porque nós sabemos que se nós tomarmos uma decisão a disciplinar alguém, por exemplo, isso daí pode causar um dano na vida daquela pessoa. Uhum. Mas não é por mal, a pessoa ela tem que aprender para pensar, para meditar naquilo que ela cometeu e se arrepender e voltar. Eu tenho certeza que era isso que ele queria e eu agradeço aí, né? Porque ele só se preocupa com a gente quem nos ama, Sim, né? verdade. quem nos ama. Então, você jovem, né, que está nos assistindo, né? Você jovem que está nos assistindo, se o seu líder conversa com você, aceite o conselho, aceite. Não é por mal, é porque ele está vendo que o seu futuro pode ser brilhante e o seu presente pode estar lhe prejudicando hoje. Eu creio que seja isso que Deus tem para nós, né? Eu acho que aí se encaixa aquela palavra que diz, é o segundo mandamento, o maior mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. Sim. Eu acho que a gente não precisa chegar onde o próximo tá pra gente tentar pensar como ele. Eu posso olhar pro meu próximo, por exemplo, eu vou ter que ser pastor pra tentar pensar como pastor. Não, você pode olhar pro seu pastor, como é que é a vida do meu pastor todo dia? Ele tá fazendo porque quer me perseguir? Ele tá fazendo isso porque ele não tem nada pra fazer? Eu falo de pastor, mas qualquer coisa da nossa vida. Porque teve um outro pastor também recentemente que veio pedir perdão da gente por causa disso. Olha, agora eu sou pastor e agora eu sei como é que é. Glória a Deus, porque teve o arrependimento, teve a hombridade chegar. E assim, a gente não fica feliz assim, viu, eu falei e tal, não. Eu preferia que não precisasse fazer isso, que tivesse... Porque foi um tempo perdido até chegar a essa situação. Sim. Na tua vida também, como a vida das pessoas. A gente perde um tempo que a gente podia estar investido no reino, ganhando... Quantas almas a gente não podia ter ganho aí nesse tempo, né? Falado de Jesus. Mas a gente precisa se colocar mais no lugar dos outros, antes de julgar o dia. Só quer me julgar, só quer me perseguir. Vamos se colocar um pouquinho no lugar dos outros, Verdade. que aí a gente vai estar seguindo o segundo maior mandamento. Depois do primeiro, que é Sim. amar a Deus acima de todas as coisas, né? Bora ver rapidinho aqui como é que estava a cabeça de Salomão.
Salomão, ele chegou num tempo que o ego dele era o máximo. Ele falou assim, ó, Eclesiastes 2:4. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive mais bois e ovelhas do que todos os que tiveram antes de mim em Jerusalém. Olha só. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. E aí é interessante, ele está fazendo tudo isso dizendo que está com a sabedoria. Não me neguei nada que meus olhos me desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, olha aí. Tudo que vinha, eu pegava. Tudo Sim. que tinha, eu não dizia, não, isso não pode. Tá vendo a cabeça dele como tá aqui? Você vê um homem aí, um homem egocêntrico, né? Um homem Totalmente. vaidoso, né? Ele, O eu dele porque a gente não tá falando aqui, mas a Bíblia fala que vinham pessoas todo ano trazer presentes e elogiar ele. Sim. Nossa, quando fala da rainha de Sabá, ela é um exemplo disso. Sim. Nossa, eu vejo Deus em você. A gente não sabe se ele já estava nesse caminho antes, mas a sabedoria que você tem não é nem pouco a menos do que o que estão falando. Tudo que estão falando de você é verdade. Porque às vezes, como não tinha internet, celular, até chegar a história em alguém, eu chegava aumentada, diferente. Então chegou muito nela. Olha, tem um cara que ele é um rei, que ele é muito rico, poderoso, inteligente, tudo que tu pergunta ele sabe. Ela pegou um monte de perguntas, aqui fala que ela levou muitas perguntas difíceis e ele respondeu todas pra ela. Sim. Então, muitas pessoas vinham te elogiando. Imagina massageando teu ego sempre assim. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o elogio também. Nossa, cara, tu é top. Nossa, tu é apóstolo. Nossa, tu é não sei o quê. Toda hora falando pra ti. Caramba, Felipe, tu canta muito. Felipe, tua voz não tem igual. Olha, Salomão, ele se gabava, né, de tudo que ele tinha como a gente acaba vendo tudo, cara, entendeu? Porque quando tu pega que Jeroboão vai virar rei, ou Roboão, desculpa, o filho de Salomão, os servos chegam assim e falam assim, olha, a mão do teu pai foi muito pesada sobre nós. Sim. Seja mais leve. Ou seja, chegou um momento que Salomão não pensava mais no povo e queria poder. Ó, traga dinheiro, traga dinheiro, traga dinheiro. Era ganancioso, né? Ganancioso. Tem uma Homem passagem aqui em Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 até o 3, que fala assim, né, sobre essa questão, né? Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Hajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram, desse modo, a lei de Cristo. Se pensam que são bons demais para agir assim, estão muito enganados. Ou seja, a humildade, né, que a gente precisa ter para ajudar, amar uns aos outros, né, aquele mandamento que nós temos. E tipo, a gente vê aí como Salomão agia diante de tudo que ele tinha. Né? Em vez de ajudar o povo, o que ele fez? Aumentou os impostos, né? Fez o povo pagar o preço mais alto que o próprio rei antigo, que era o Davi, cobrava do povo. Então, ele já foi quebrando promessa por promessa, já foi, né? Se a gente se afasta dos caminhos do Senhor, a gente acaba perdendo o princípio que é importante. Ele esqueceu que o importante era cuidar do povo. Sim. Ele esqueceu de cuidar dos filhos. Ele não deixou um filho correto para seguir. Se preocupou mais com a riqueza do que com o próprio... Com ele e com o próprio povo, entendeu? Tanto que Roboão... Com ele já não tava nem se preocupando mais. Tanto que Roboão, filho dele, quando vai pedir conselho, escuta o conselho dos amigos em vez dos sábios. Se ele fosse um pai correto, ele falava, filho, escute os sábios, os mais velhos, escutem esse. Mas ele não tinha esse convívio, porque ele esqueceu dessas coisas. Verdade. Ele era muito ganancioso, ele era uma pessoa que não tinha mais misericórdia das pessoas. Tanto que, como você falou, tá relatado na palavra, que quando o filho dele assumiu, a primeira coisa que eles pediram foi misericórdia. Né? Vamos dizer assim, foi a misericórdia. Foi o pedido do filho dele, porque né? ele não tinha mais, ele não tinha isso do povo. E quando Salomão, já nos seus fins, ele foi acordar. Já não tinha mais força, já não tinha mais beleza, já não tinha mais nada. Aí ele foi entender. E aquele texto, né, que tudo era vaidade. Ele foi acordar. Ele foi acordar para dizer que tudo já era vaidade. Por que ele não acordou antes? Tudo é ilusão. Né? Por que ele não viu isso antes? Hoje existem pessoas que estão praticamente assim.
não aceita os conselhos, não ouve ninguém. Aí quando já tá lá pros fins é que vai dizer, poxa, eu tinha a oportunidade, né? Felizes são esses que ainda se arrependem na velhice, né? Ou nos seus fins. Ó, só voltando ao versículo que ele falou aqui, ó. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Ou seja, ele se alegrou, teve prazer naquilo. Ele aqui, ó, construí tudo, fui o cara. Mas ele vem logo depois. Contudo, foi o versículo já? 11. 2:11. Quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ou seja, depois ele viu, me alegrei e tive prazer. Peraí, mas eu caí em mim. E aí a gente tinha conversado na sexta-feira só sobre a partir desse versículo. E hoje, lendo o começo, eu tenho uma teoria. A minha teoria é que Salomão, ele, com a sabedoria dele, ele usou a vida dele para mostrar para nós o que nós não precisamos fazer. Por quê? Pode ser, cara. Por quê? Eu falei até quem conhece anime aí, ele foi o Itachi. Ele se doou para fazer algo, fingiu que era mal para fazer algo bom. Olha só. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria não vale nada. Aí olha só. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol nos poucos dias da vida humana. Então o que ele está falando aqui? A vida humana é aqui. Eu quero provar para as pessoas assim, ó. Hoje tu pensa, cara, se eu tivesse muita grana, como é que ia ser? Cara, ele teve tudo, ele fez tudo. E ele tá mostrando, galera, não vale a pena fazer tudo isso. Não vale a pena tu ser o Neymar, que tu pega todas as mulheres, viaja pra onde tu quer, tudo e não tem Deus. Não mostra Deus no dia a dia, nos frutos, nas atitudes. Ele fez de propósito não pra nos ensinar hoje em dia, então. É uma teoria. É uma teoria, mas muito boa essa, cara, entendeu? Tipo, ó, eu sou o cara mais sábio. Eu vou experimentar de tudo. Eu posso, talvez nem todo mundo possa. O Neymar, ele tem várias mulheres, mas talvez ele não tenha a que ele quer. E Salomão tinha. A mulher que eu quero, eu tenho. O dinheiro que eu quero, ninguém tem. Então eu vou fazer isso. E assim, Salomão, né? Como tu tá falando aí, se realmente tudo que aconteceu na vida dele foi como um experimento para nos deixar um ensino, não é só ele que deixou o ensino pra gente, por exemplo. Existem muitas outras situações que acontecem ao nosso redor, como, por exemplo, um exemplo de alguém ali que tá fazendo algo muito errado, que deu errado, que essa pessoa se voltou para Cristo, né? E que agora está nos caminhos do Senhor. A gente não precisa viver o que aquela pessoa viveu pra experimentar tudo que ele, as consequências que ela viveu, entendeu? O teu testemunho, por exemplo, Fabiano, o nosso testemunho, já pode servir pra vida de muita gente. Muita gente já passou por muita dificuldade na vida, né? E a gente já pode olhar ali, entendeu? Como a gente olha pra história de Salomão, pô. Né? Pelo que ele passou, por tudo que ele passou. Entende? Você deu o exemplo aí do Neymar, né? O Neymar tem dinheiro. E tudo que ele quer. Tudo que ele quer, né? Só que, na verdade, o principal ele não tem. Deus. Infelizmente. E que fique claro aqui, ele isso. Diz que tem Deus, usa a faixinha. 100% Jesus, né? Aqui, nos jogos e tal. A árvore a gente conhece pelos frutos. Sim. Quais são os frutos dele quanto ao cristianismo, quanto a Jesus? Sim. Né? E quando a gente fala isso, há um texto na palavra que diz que quando nós o aceitamos a Cristo, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filho de Deus. É o poder de ser chamado filho de Deus. Esse poder é o que é o diferencial na nossa vida. Né? Hoje, você pode até não ter dinheiro, você pode até não ter o carro, a fama que ele tem, o exemplo, ou que Salomão teve, mas tem Deus. Tem a presença de Deus, né, cara? Tem a presença de Deus. A fé, eu lhe digo que é o maior, um dos maiores poderes que o crente pode ter. A gente pode ter a paz de espírito, né? A paz de espírito. Hoje você dorme tranquilo. Gente, a paz do Senhor que excede todo entendimento, aqui, né? Cara. Não é melhor do que prata, né? Se não for o Senhor, meu Deus, como nós estaríamos. Quantas vezes eu a gente já foi dormir, eu e minha esposa, quando foi de manhã a porta estava aberta. Esqueci a porta aberta da casa.
Na porta principal. E aí imagina, é ou não é o Senhor guardando? Faça um teste se você tá bem com Isso. Deus. Durma Deixa com a a sua porta da porta sua aberta hoje. Se alguém roubar, você não tá bem com Deus. Pois é. Então, assim, é Deus, cara. Eu vou lhe dizer, nós vivemos pela fé. Sim, Vivemos pela fé naquele que nos amou primeiro, aquele que nos ama, que cuida de nós. Assim como Deus falou através de profetas, de conselheiros, pessoas que chegaram com Salomão lá, sabe, falando para eles e direcionando ele não querendo, assim somos nós. Deus tem usado várias pessoas, esse meio de formação, de comunicação, é uma forma, né? Deus está falando conosco, está nos direcionando, está dizendo, olha, ande por esse caminho. Ele nos dá o caminho, existe 2 caminhos, a vida ou a morte. Escolhei, pois, o quê? A vida, né? Escolhe a vida, ele está nos ensinando aí, a palavra dele está nos dizendo. Nós precisamos seguir hoje o caminho dele, andar nesse caminho. Claro, quantas vezes eu já não imaginei, poxa, se eu tivesse um dinheiro, tá, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Só que, será que se eu tivesse todo esse dinheiro, eu estava na presença de Deus? Será que se eu tivesse toda essa fama que Salomão teve, eu estava na presença de Deus? Será que eu não seria a mesma coisa? Será que eu não ia ter o mesmo caminho? Será que eu não ia ter umas 2.000? Pô, dobrar a aposta. Né? Então, hoje, nós temos a possibilidade de estudar na palavra, ver esse exemplo para a nossa vida, sabe? O exemplo que ele está nos dando. Exemplos bons e até exemplos ruins, para que a gente diga assim, não, por esse caminho eu não vou andar, não. Esse caminho aí eu sei que não vai ser bom para mim. Esse caminho aí não vai me levar para um lugar certo, não vai me levar para um lugar bom. Através da vaidade, através de estar frio na presença de Deus, ser ganancioso, deixar de estar na casa de Deus, deixar de estar fazendo a obra de Deus por causa de dinheiro, por outras coisas. Entenda, só existe um caminho. Jesus sempre falou, e está escrito na sua palavra, ele é o caminho. Se você escolhe ele, você escolhe tudo. Buscai o reino de Deus. A palavra do Senhor diz, buscai primeiramente o reino de Deus. Se ele tivesse buscado o reino de Deus, a vida de Deus... Na verdade, ele até buscou, mas ele não se manteve. Sim. E aí entra que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não perseverou. Ele não perseverou. Sim. Não perseverou. E aí, cara, acho que pra finalizar aqui, que tá muito longo também, né? Tá boa a conversa aqui. Tá com peso. A gente tem um cara que fez de tudo. Ele teve de tudo. Tipo, o que tu pensar, ele teve. Tudo. Ele podia ter viajado. Eu quero viajar muito, então eu vou ganhar muito dinheiro pra viajar. Ele deve ter viajado por onde ele quis, que ele tinha dinheiro pra isso. Ele teve as pessoas, os escravos que ele quis, o cantor que ele quis, tudo. Pensa o que tu quer, o carro que tu quer, o videogame que tu quer, a mulher, o homem que tu quer, tudo. A viagem, o quê? Ele teve tudo isso. E olha o que ele fala pra nós, pra todos nós. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Faz o que tu quiser. Faz isso, jovem. Só que olha o que ele tá falando depois aqui, Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará o julgamento. O homem mais sábio que já existiu, ele tá falando isso pra você. Olha, faz tudo o que tu quiser, mas o julgamento vai vir. Aquele lance, Deus é amor, Deus não julga assim. O homem mais sábio que existiu tá falando que Deus vai te julgar. Vai me julgar, vai julgar todos nós. Tudo tem um peso, né? Tudo tem uma consequência. Não faça o que tu quiser, mas vai ter um preço. Nós vamos ser julgados por nossos atos e as nossas atitudes e nossas palavras. Tudo. Né? É o que tá escrito aí. E aí ele fala assim, depois disso, afaste o coração do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. A gente subia a escadinha antes, a gente nem ficava respirando. O vigor, a gente vai ficando... O Fabiano sabe mais do que isso, do que todo mundo. Mas vai passando, a gente vai ficando mais cansado, a gente não tem aquele ânimo. Aí ele vem com o versículo principal, pra gente fechar aqui, Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que dirá, não tenho satisfação neles. Olha, aproveita hoje a tua juventude. Mesmo você ter 40 anos, ser jovem, 50, aproveita antes de você ter 70, 80, porque vai chegar os dias difíceis, que você vai dizer, eu não tenho prazer nesses dias. Poxa, eu podia ter feito mais. Ele está te alertando, o homem mais sábio que existe. Olha, eu fiz tudo que não prestava, não fui feliz. Seja feliz
com Cristo, ande nos caminhos do Senhor. Ele está falando, não faça os desejos do coração. Ele deu o conselho para seguir aqui, vai falar, mas vai ter julgamento. Ele estava sendo sarcástico, ele falou, o certo ele está falando não faça o desejo do coração, faça o desejo de Deus, do coração de Deus. E peça para que você pense como Deus, que os seus sonhos sejam os sonhos de Deus, que a sua vontade seja a vontade de Deus na sua vida. Amém? Amém. Alguma Amém. palavra para a gente encerrar aí, vocês? Vai. Um joga pro outro. Surpresa. Vai. Acredito assim que... Cara, foi muito importante o que tu falou, bicho. Eu acredito nessa teoria. De que realmente tudo que Salomão viveu, apesar dele ser o cara mais sábio do mundo, e apesar de que não vai existir outro, como a palavra de Deus fala, cara, tudo que ele viveu realmente é um exemplo para nossa vida. Então acho que a gente tem que parar para pensar, né? O que realmente que nós estamos fazendo hoje? Como a nossa situação espiritual tá? Se ela tá morna, se ela tá fria? Para onde a gente vai? Depois de todos os conselhos que Salomão nos deu. Ele viveu, ele como se fosse uma experiência de vida. Cara, eu vou viver tudo isso aqui para me falar, para me deixar essa história e dizer que tudo é vaidade. Eu tenho um estudo aqui que eu separei que fala, né? Como tu tava falando aqui, Fabiano, no final, diz assim: nenhum templo luxuoso, nenhuma amizade, nenhuma pedra preciosa pode preencher nosso espírito da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Olha só. Nada é mais valioso que a salvação que Cristo nos dá. Então nada nessa terra é valioso. Nada é mais valioso do que a nossa salvação. Nada realmente é mais valioso do que é eterno, a nossa salvação. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês aí. Amém. Salomão, ele já numa certa idade, ele caiu em si, né? Como estamos estudando aqui, mas infelizmente para ele era tarde ali, na sua idade não tinha mais o vigor. Mas nós hoje, nós somos jovens, fortes. Forte. E bem fortes, né? Bem fortes. Conforme nós três que estamos aqui. Você tem a possibilidade de fazer a escolha certa. Não pense duas vezes. Mesmo que doa a escolha que você faça hoje, mas faça sabendo que essa escolha amanhã vai dar um futuro brilhante e maravilhoso para sua vida, sabe? Deus, ele prepara tudo, ele preparou tudo para que você tenha uma vida maravilhosa. Mas nós é que muitas das vezes fazemos escolhas erradas. Escolha hoje o certo. Escolha hoje viver a vontade dele, a vontade de Deus. E você vai ver que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. E isso não é para muitos anos, não. É logo. O futuro é amanhã. Não é para daqui a 20, 50 anos, não. 10 anos, não. O teu futuro pode começar amanhã. Pode começar daqui a pouco. Você toma uma decisão agora. Decida servir a Deus. Decida entregar sua vida a Deus. Decida andar com Deus. Não uma modinha, eu sou da igreja. Gente, você não tem que ser da igreja. Você tem que ser a igreja. Amém. A igreja que faz a diferença. A igreja que move o coração de Deus. Deus conta com você para fazer essa diferença. Para ganhar a tua casa, tua família, teus amigos. Sabe? Como nós já tínhamos comentado antes. Jesus, ele andava ali com os pecadores, mas ele não se deixava ser influenciado por eles. Ele era influência. Seja você a influência também. Deus abençoe. Amém. Pessoal, finalizando aqui, se você tiver mais curiosidade de estudar mais sobre Salomão, a gente abordou muita coisa aqui, mas é coisa demais, então você consegue ler lá sobre a história de Salomão lá nos livros de Samuel, Reis, Crônicas, Cantares, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Então dedica um tempo para estudar. Foi um homem que viveu de tudo e a gente pode aprender muito com ele. Ele foi um homem bom, ele tomou uma decisão correta logo no começo da sua vida, mas infelizmente ele não persistiu. É um exemplo para a gente que a gente precisa persistir até o fim com as lutas que vão vir com tudo mais. Que Deus te abençoe. Nós voltamos na próxima quinta-feira com o nosso podcast. Você já está convidado. Divulga esse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like no finalzinho. Não sai sem se inscrever no canal. É importante para a gente conseguir alguns benefícios aqui do YouTube também para chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe. Até a próxima.
Galera, não esqueçam que nós voltamos com nossos cultos presenciais todos os sábados às 6h30. Te esperamos aqui. Somos mais.